Hello, sejam bem-vindos a mais um episódio do Benzadeusa Podcast. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Maria Marta. E eu sou a Thayu. Hoje a gente tem um papo, gente, aproveitando a nossa fase da expressão, da comunicação. A gente trouxe uma pessoa muito especial aqui para a gente falar uma coisa importante. Como anda a sua relação com a sua voz, com a sua expressão, com a sua verdade, com a sua essência. É isso, é a voz de verdade, né? Não só a voz, essa daqui, a falada expressada. A falada, mas também a voz do que está dentro da gente, a nossa verdade. A sentida, a ouvida, né? Vamos lá. Então, Benzadeusa tá on. Uhul! Bom, hoje a gente tem uma convidada especial que veio direto da terrinha de Minas. Da terrinha, a gente está trazendo pessoas aqui de longe. Benzadeusa está ficando importante, chique. Temos aqui, gente, muito bem-vinda, Renata. Seja bem-vinda, Rê. Bem-vinda. Obrigada, queridas. É um prazer estar aqui. Adorei o convite. Manda o currículo dela. Gente, a Renata é artista, cantora, terapeuta. Ela é pesquisadora de vozes há mais de 27 anos. Está nessa jornada, nessa trilha aí do encantamento da voz, né, Renata? Sim. E é um trabalho maravilhoso, lindíssimo. Esse assunto aqui de hoje, eu falo só uma coisa. Fica aí, porque tem conteúdo profundo aqui. E, claro, pratiquinhas, né? A gente sempre vai trazer umas coisinhas pra gente aprender. Uns temperinhos. Temperinhos. Renata, eu queria começar o seguinte, assim. Cantar e falar é colocar a nossa alma em expressão? Como é que é isso para você? Sim. Tem essa frase que eu acho que ela está um pouco banalizada hoje em dia, que todo mundo fala muito, mas a gente não se relaciona com isso no nosso dia a dia, que é quem canta, os males espanta. A percepção que eu tenho é que nós somos separados da nossa voz. É verdade. Já na infância mesmo, né? A gente nasce, a nossa impressão no mundo é marcada pelo grito que a gente dá assim que a gente sai da barriga da mãe. Mas, à medida que nós vamos crescendo, a gente começa a ser encouraçado dentro dos códigos familiares, dos códigos sociais, dos códigos da religião, da escola. E, nisso, essa relação com essa voz desse ser que se expande começa a ser contida. Quando você está falando isso, está vindo aqui na minha cabeça o se comportar é ficar quieto. Sim. E quando você fala, é o grito de guerra, né? Você tá ali se expondo e lutando contra alguma coisa e tudo mais. Então tá vindo muito essa dualidade do ficar quieto e contido. Então você tá quietinho, boca calada, não fala, né? Não se expressa. E quando você se expressa, você tá tomando um lugar de combate, né? E a gente não lida com a voz e com a expressão nesse sentido. É como algo necessário, né? Como algo que, assim, que é uma troca. É o que a gente está fazendo aqui. A gente te ouve e a gente se expressa em conjunto, né? Exatamente. A gente olha junto e cada um vai expressando a partir do pulso que é dessa existência aqui, como se fossem flores num jardim. Cada uma tem um pulso diferente e esse pulso faz parte da vida. Quando a gente omite isso, a gente meio que onera o sistema por não estarmos colocando a nossa voz. Muitas pessoas que eu atendo, elas preferem calar, achando que vão melhorar o ambiente. Mas, na verdade, você está carregando mais, porque o que você não fala, os outros vão ter que falar por você. Só que não é do outro, é o seu pulso. Então, vai ficando pesado para todo mundo. E agora isso está mudando, né? Mas até pouco tempo atrás era cala a boca, menino, calado você está errado. Então, eu atendo muita gente que tem muitos encouraçamentos, muitos escudos que não permitem essa comunicação, não permitem traçar pontes a partir da voz, que é o que deveria ser. Né? Eu achei muito interessante um post que você fez, que a gente estava até comentando, mas eu vou falar para você, ouvinte, que está aí, o quão profundo que foi essa frase que você colocou lá, que é o seguinte: o quão profundo é a sua saudade da sua voz? O quão profundo é a saudade da nossa voz, né? Como fomos calados ou caladas, né? Quando a gente foi obrigado a pertencer ou nos colocarmos em lugares que não tem nada a ver com a gente. Então, o calar pode ser que venha daí, ou oprimir,
sai do nosso natural, sai da nossa essência, né? Aí, quando eu vi esse post seu lá, eu falei, gente, é isso que a sociedade está precisando. Tem o lance da saudade da gente ter parado de se posicionar, e tem gente que nunca se posicionou, né? Nunca teve essa capacidade, oportunidade, não sei. Eu sinto essa saudade muito profunda. Eu não sei se ela se remete somente a essa vida aqui, essa, ou Renata. se é coisa de outras gerações, de talvez aonde, enquanto povos, a gente pudesse soltar mais a nossa voz. Verdade. Eu sei que tem povos hoje, né, outras etnias, que nunca foram castrados. Pelo contrário, vamos, solta a voz. E isso promove uma sociedade completamente diferente do que a gente produz hoje com base nessa castração. Mas essa relação, ela faz parte do crescimento do bebê. O bebê vai se soltando e se entendendo no espaço através da sua motricidade e também da soltura da voz. E é como se fosse uma relação assim, arquetípica, mítica com a voz. Porque é uma voz que não tem limites. E isso vai elaborando a nossa psique, isso vai elaborando as nossas emoções, a gente vai se organizando a partir desses sons. E é daí, né? Não existe nenhuma curanderia que não tenha o som da voz envolvido, para além da fala. Só que na nossa sociedade, assim que a gente adquire a fala, a gente perde todo esse conteúdo com essa selva da nossa voz. A gente está falando de voz, você falou da cura, né? Teve um episódio que a gente fez aqui que era a cura através do som, mas não era através da voz, né? Era som de instrumentos. De instrumentos. E eu acho que tem isso, né? A vibração que a nossa voz faz, que até o que você comentou antes, né? De quem canta Os Males Espantas, acho que tem isso também, né? De chegar nessa vibração energética, assim, que a gente vai vibrando e vai mexendo, assim, internamente, né? Quando a gente ouve uma música, quando a gente canta uma música, a gente tem essa sintonia, né? De como se fosse um alinhamento dos chakras, assim, só com o som. Poderíamos falar até essa abertura de couraças mesmo, essas couraças de guerra do dia a dia, da gente desarmar um pouco e permitir essa escuta do ser que somos, para além das pessoalidades que a gente teve que construir. Fomos moldadas, recatadas do lar. A gente vem falando isso em alguns episódios, né? Esse ponto que você tocou é interessante, porque também é a fala como ondas, a música como ondas, reverberando pode ser como tramas, não só aqui no lugar que a gente está, mas em outros lugares, né? Reverbera. Cientificamente comprovada essa parte das tramas, né? Fisicamente também. E o que você comentou também, que eu vi no outro post seu, é sobre quando as pessoas comentam coisas pejorativas versus positivas sobre sua vida, sua jornada, seus trabalhos, e o quanto que isso faz vibrar ou baixar a densidade dos seus projetos, seja lá o que for, né? Tem um estudo não é exercício que fala, qual que é o nome? Um experimento que um cara fez com arroz. Sim. Você já viu esse? E com a água também. Com a água e com arroz. Para quem... agora eu não vou lembrar qual é o nome do experimento. Eu também não lembro, gente. Que ele coloca um pote de arroz com água e 2 potes de arroz com água, exatamente igual, no mesmo dia, do mesmo saco. E ele fica falando coisas positivas, palavras de amor, palavras de felicidade, e o outro só xingamentos e coisas negativas. E depois, eu não sei se é 1 semana, 2 semanas, depois de um tempo ele olha pro arroz e um tá cheiroso, perfumado, que foi o que ele falou, coisas legais, e o outro tá todo apodrecido, preto, com fungo e tudo mais. E às vezes dura anos sem mudar. Sim. Eu fiz esse experimento com os meus filhos. E aí, sempre que a gente estava bravo, a gente xingava um arroz e o outro arroz. A gente ficava, meu amor. Né? E a gente pode olhar isso, assim. A gente pode fazer maldições mesmo com a nossa fala. Então, assim, tem que ter uma responsabilidade com isso. Quando a gente começou a estudar, a gente falava muito sobre isso, né? Que a nossa palavra tem muito poder, né? E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a nossa voz tem força, tem poder. Ela dá determinações para as coisas. Né? E reverbera. Uma coisa que você fala aqui continua agindo no tempo e espaço, expandindo ou contraindo a pessoa. Né? E ancestralmente também, né? Pode ser que veio lá. Claro, maldição. Praga, praguejamento. Eu, lembro uma coisa que alguém me falou há
15 anos atrás, eu lembro e isso me toca até hoje, né? Exatamente. Uhum. E dentro do seu trabalho que você faz com essas pessoas, suas pesquisas também, né? O que você mais percebe de traumas quando as pessoas chegam a primeira vez, assim? O que mais tem inibido as pessoas hoje, suas próprias vozes, suas essências? Em geral, são coisas que ouviram na infância e na adolescência. Uhum. Nas mulheres tem essa questão do sangue menstrual, né? Que começa a descer e que é incontrolável, e um jeito de segurar é se calar. E aí a gente começa a observar esse mapeamento dessa relação dessas duas regiões, né? E nos homens também acontece com a muda vocal. Eles começam a ficar muito envergonhados, né? Esse menino nesse corpo de homem, aquele tanto de hormônio ali agindo. E também a maneira como a sociedade encara isso, né? Esse porque vira uma crescimento. chacota, né? Eu lembro Vira uma chacota e o homem não pode se expressar. O meu Ele irmão não pode se emocionar. O meu irmão, ele não passou por tanta variação de voz assim, mas o meu primo, que tem mais ou menos a mesma idade que a nossa, ele passou por muito, então era isso, né? Enquanto ele tava falando, e daí a gente achava divertido, então a gente sempre fala mais, ele ficava super envergonhado, totalmente errado nessa parte, né? Mas enfim. Mas era divertido, sabe? Ouvir ele falar, porque era muito natural, assim. Você ia tendo essa alteração, né? O famoso bullying. Desculpa, primo. Te amo. Mas ele é cantor hoje. Agora você vai curar. Que legal. Olha isso. E essa muda, né? Essa quebra de registro que dá, isso é um estilo na região do Tirol, que é o yodel. Né? Então, assim, tem pessoas que trabalham isso como um fim estético. Sim. E aqui, quando alguém faz isso na aula de canto, desculpa, eu desafinei. Eu falei, que desafinou? Você fez uma coisa linda. Vamos nos apropriar disso. Sim. Como é que a gente transforma isso aqui em recurso, ao invés de uma coisa que te deixa com vergonha? Que vai taxar, que vai bloquear mais ainda, né? Entendi. Exatamente. Tem algum tipo de... Como os pais hoje que estão criando suas crianças poderiam ficar mais atentos, que estão nos ouvindo, mais atentos para não gerar esses traumas, né? E calarem seus filhos? Eu tenho 4 filhos. Então, para mim, isso Dá é pra um falar desafio. alguma coisa. Eu, enquanto uma educadora vocal, né, e ao mesmo tempo mãe, eu entendo esse drama, assim, de repente 3 crianças gritando dentro da cozinha, onde tem uma situação acústica horrível. Então, eu falo assim, gente, olha só, aqui tem teto. Vão soltar a voz, assim, ali fora. Né? Então, assim, só direcionar, mas eu jamais falo, cala a boca, nossa, tá me irritando. Porque isso realmente causa trauma. É muita gente que chega em mim falando, nossa, porque minha mãe um dia falou que minha voz era feia. E eu resolvi nunca mais falar. E ao contrário, aparece. Quando a gente já tem alguém que a gente sente que está calado, que não consegue, que não tem essa expressão, como a gente pode, sabe, dar uma ajudinha assim para a pessoa começar a falar? Sendo ela criança ou não, porque tem umas coisas mais caladonas, né? É sempre o desejo, né? Não tem como, sem o desejo, algo ser movido. Então, quem move não sou eu enquanto terapeuta. É a pessoa. Eu simplesmente sustento o campo da escuta e vamos lá juntos. Mas não tem como eu ir pela pessoa ou forçar. Mas uma coisa que tem no meu trabalho, que eu acho que é um grande diferencial, é o de não querer superar a trava. Em toda a escola de canto que eu já estudei, todas as técnicas estéticas, a gente se trabalha tecnicamente para superar a nossa vergonha, para superar aquilo que está apertando aqui, ou o meu coração batendo rápido, ou uma trava aqui no diafragma, né? Então, a gente aprende técnicas para isso. O que eu estou percebendo com esse trabalho é que essa resistência, ela esconde um ouro muito grande da pessoa. E quando a pessoa tem coragem de atravessar essa trava, um grande poder se libera. São tesouros. É um tesouro. E aí eu vou pegar um pouco sobre o Tantra, você falou essa questão da trama, né? Isso. Tantra quer dizer trama, é uma trama de energia. E não existe energia ruim ou boa. Sim. Existe energia que se move e energia parada. Sim. Essa energia que está parada, não tem como você superá-la. O que você tem que fazer é colocá-la em movimento. Perfeito. Não é fingir que ela não existe. E, em geral, a gente põe para debaixo do tapete. E isso acontece com muitos cantores. E para ainda mais a energia, né? Você prende ela ainda mais. Assim, muitos cantores profissionais que eu conheço, assim, esconde isso. E aí eu subo no palco fingindo que está tudo bem, estou de salto alto, estou muito linda, mas aqui dentro tem alguma coisa que... Tem aquela criança ferida que eu ainda não olhei.
Na hora que eu percebo, que eu permito atravessar isso, essa rendição me libera um superpoder. E é maravilhoso testemunhar isso enquanto terapeuta. Eu fico assim, na hora que isso se libera... Que potência. Gente, é uma descarga de energia, é um negócio tão forte, é tão maravilhoso, sabe? Agora que você usou uma palavra muito legal que eu gostei, que é quando a gente libera, né, as nossas capacidades. Todo mundo sabe cantar? Para mim, sim. Para mim, sim. Se você fala, você canta. Tem um provérbio que fala isso, né? Se você fala, você canta. Se você anda, você dança. Olha, gostei. Adorei. Gostei. Mas eu ampliando essa questão da voz, que hoje, para mim, voz não é só o som vocal. Voz é tudo que a gente pulsa. Então, a maneira como eu te olho é a minha voz. A maneira como você está sinalizando o seu corpo é uma voz também. Sim. Então, é tudo que a gente pulsa nessa existência desse corpo. Então, para mim, hoje, uma pessoa que também não fala, canta. Ela também tem a voz dela. Só que essa voz se expressa de outras maneiras, não só pelo som. As pessoas que nasceram com deficiência, ou auditiva, ou da fala, como funciona isso? Você já pegou algum caso assim? Ainda não. Tá. Mas tem uma menina no Instagram que ela vai fazendo a linguagem surdo-mudo e vai dançando as canções. Eu fico muito emocionada assistindo aquilo. Para mim, ela está cantando. Que assim. É vibração. E me toca, assim. Nossa, é muito bonito. Porque é o que você falou, né? É performático, então não é só a voz, é toda essa linguagem que ela está colocando para fora, ela está inteira né? sentindo e vibrando aquela energia, sabe? Interessantíssimo. Esse ponto que você tocou aí do Tantra, né? Você também faz um trabalho que chama Tantra da Voz, né? Sim. Parece bem interessante. E eu vi também que você comenta a similaridade da nossa garganta, do nosso sistema, com o nosso órgão genital feminino, com o nosso sistema feminino. Como que é essa ligação? Realmente, nas imagens e nas figuras são fantásticas. São super iguais. Inclusive, editora Maria Marta, se quiser colocar aqui uma imagem. Está aqui. E aí, faz parte do seu estudo isso também, né? Sim. Isso começou a acontecer acidentalmente. As pessoas que passavam pelo Vozes de Cura terminavam falando, nossa, o que aconteceu? O que você fez? Por quê? Não, porque eu achei que eu não tinha mais libido. Sexo, para mim, já era uma coisa superada, assim. Eu não, né? E eu estou num fogo, eu estou num tesão, numa vontade de viver a vida, sabe? Né? Claro que é o pulsar, né? É o pulsar. E aí eu fiquei, gente, que interessante. E concomitante a isso, eu estava trabalhando em umas formações de respirações alquímicas. Aí eu comecei a trazer essas respirações para o Vozes de Cura. E aí eu falei, olha, agora eu acho que está no momento da gente olhar para isso. Vamos fazer essa relação. Aí o Tantra da Voz é isso, é a gente liberar essa potência da libido, essa potência de criação, que está associada ao segundo chakra, né? Que nas mulheres é exatamente onde está o nosso útero e os ovários. Então, assim, permitir essa abertura para a vida, desencouraçar, para gerar os meus projetos e manifestá-los através da minha voz, porque a voz encarna. Não é que no início era o verbo? Isso. Nos Vedas tem também, no início era o Om. É. Ou seja, é a vibração. Então, a voz, ela consegue materializar o que é o sutil. As linhas sutis de projetos que estão vindo. Total norte-sul, né? Exatamente. Caraca! E tem também o canto carnático, né? Que é o canto que as mulheres fazem para poder parir. E o tanto que, relaxando a boca, vai relaxando também o canal para a criança passar. Olha isso, esse eu não conhecia, não. Que interessante. Canto carnático, que chama. Eu já vi, assim, não com esse nome, mas já ouvi esse... É como um ritual, né? De um canto ali naquele momento. É bem bacana. E vai relaxando. Você vai... vai soltando e vai também abrindo a passagem para a criança. E as pregas vocais também têm o mesmo estímulo ali das vibrações que a gente tem na pelvis, esse mesmo... Como funciona a ligação? É por vibração que eles vão se... Então, tem essa relação sutil energética de você ir ativando, né, esse canal, o canal Sushumna, que é o canal central, mas tem também o próprio tecido miofacial. Aí complicou. Que é esse tecido, é o tecido conjuntivo, né, que organiza toda a nossa musculatura. Então, à medida que você começa a relaxá-lo, no corpo como um todo você vai soltando. É porque os dois sistemas é só músculo, né? Exatamente. Não tem nada
de ossos ali segurando nada. É tudo músculo, é Sim, tudo musculatura que você pode contrair e rígido. relaxar. Ok. E o que acontece com a gente, né? As mulheres na nossa sociedade estão muito enrijecidas. Tem muita gente que me procura, porque eu trabalho também com Yoni Eggs, para poder fortalecer. Mas a gente não está precisando fortalecer, o que a gente precisa é de mobilidade, porque tá todo mundo travado, não sai daqui, não quero. Patriarcado, né? A gente já, assim que a gente entende o que é ser mulher, a gente já fecha as pernas e fica a vida inteira com isso aqui fechado. Então, o trabalho é relaxar, aprender a soltar para ganhar mobilidade, o cérvix voltar a pulsar, o útero voltar a pulsar, os ovários também voltarem a pulsar. E nisso a voz... Sair, Sai fluir. essa potência. Exatamente. Porque é tudo tensionado, né? A gente vive tensionado e se segurando e se fechando, é verdade. Porque, né? A sociedade faz isso, né? E a gente também permite. Exato. Agora, acontece que, então, a gente precisa mudar essa chave, mudar esse mindset de que nossa voz está intrinsecamente ligada à nossa sexualidade. Nós falamos isso sobre o financeiro, mas também está sobre a nossa voz. Tudo conectado, na verdade, né? Nossa expressão, manifestação, criações de sonhos. Que a gente cria, né? Exatamente. Sistema criativo, tanto homens quanto mulheres, né? Que a gente está falando mais das mulheres por conta da similaridade. Mas porque a gente está aqui no Benza Deus. Mas os deuses também, né? Os deuses. Mas é o que a gente fala, né? Que mesmo os homens, eles têm o sagrado feminino deles, né? Tem a parte do feminino dentro deles. Então, eles também têm libido, eles também têm a falta, né, da libido ou não. E quando a gente trabalha, tudo isso tem que vir à tona, independente do órgão que a gente tem, né? Sim, claro. Eu quero perguntar uma outra coisa. O que veio primeiro? O problema da libido ou o problema da voz? Comigo começou com a voz. Da voz, eu acho. E aí, naturalmente, foi também sendo trabalhada essa questão da sexualidade. Mas por conta da nossa jornada de criança, eu acho que a gente vai se podando, né? A gente vai deixando de falar e vai então mirrando o resto. O que acontece? Voltando naquela história lá de que voz é tudo que a gente pulsa, onde que se formula tudo que a gente pulsa? Através dos estímulos que nos penetram. Então, Tantra, né? O tempo todo nós penetramos com os nossos pulsos visuais, sensoriais, e também somos penetrados através dos nossos sentidos. E aí, segundo o Tantra, a reunião desses sentidos fica exatamente no chakra sexual. Então, tudo que nos penetrou de um jeito que não foi bom, encouraça essa região. Todas as conexões dos nossos sentidos estão nas terminações dos chakras sexual, do segundo chakra. Interessantíssimo. Não é à toa que, por exemplo, imagina que, sei lá, vou falar um caso que aconteceu lá em casa esses dias, que meu cachorro, meu marido estava roçando o sítio, o cachorro foi e pulou na roçadeira, partiu a pata dele. Na mesma hora eu senti um choque aqui no útero. Vocês já sentiram isso? Sim! É tipo uma proteção. A gente fecha aqui na hora. É verdade. A minha mãe fala, ai. Não vou falar que a minha mãe fala, não. Mas é verdade. Eu já tive isso com ciúmes. Então, quando eu sinto muitos ciúmes, eu sinto exatamente isso. É como se fosse um... Gente, como que eu explico isso? É isso, ela... É um escudo que a gente cria, um encoraçamento ali. Exato. E isso é assim ao longo da nossa vida mais toda. Mais do que no peito? Mais do que no Muito mais. Muito mais. É direto ali. Exato, porque é esse movimento que você fez, assim, ó. Parece que sobe, assim. É muito doido. Pensa numa gastura, assim. Sim. Sei lá. Eu tô pensando eu apareço aqui com a mão corpo cortada e te mostro a ferida, assim. Nossa, mas eu não sinto isso no útero, não, gente. Não, mas é que não é só no assim, útero. umbigo, Sobe tudo, assim, ó. Tudo bem. Dá um frio na espinha. Que dá tipo um gelo na barriga, mas que essa vez foi muito específica, que eu senti, parecia que saía do meu pé e subia, assim, tudo, assim, de raiva. E é assim com tudo que nos penetrou abusivamente, pelos olhos, né? Uma coisa muito ruim que a gente viu, algo muito pesado que a gente escutou. Qualquer abuso, seja um abuso físico ou sensorial, né? Sensorial, sim. Não foi levado numa violência mesmo, né? Mas que entra dentro da gente como uma violência. Isso encouraça. E fica como um registro ali. Memórias, né, no corpo. E que não permite essa energia circular, porque é para ser vazio esse espaço. Exatamente para poder trocar com o agora. Então, a gente fica repleto de imagens, de couraças,
de acontecimentos do passado vivendo no agora. Então, eu estou sempre numa relação tempo-espaço que não é o presente. Então, eu estou com medo, né, do que você está pensando, do que eu estou falando, com base no que me falaram quando eu era criança. Então, eu estou sempre numa ficção. Então, quando a gente começa a liberar essa região, a gente vai liberando a nossa voz, porque a voz começa a partir do encontro, da expansão, do agora. E não mais dessas formas de pensamento ali, imagens que pesam a minha existência, né? Perfeito. Legal. E puxando o gancho, então, para a constelação, que você já me soltou que faz também. Ixi, completaça. Essa mulher completa. É porque eu acho que o meu trabalho, eu poderia falar que são constelações vocais. Com certeza, porque se você nossa, acessa legal. isso e chega até em antepassado, em coisa que você trouxe de memória de infância, é como uma constelação zona. É isso que eu ia perguntar. Então, pode ser que o trauma nem é daqui de agora, pode ser de ancestrais que veio reverberando, talvez? Pode ser, mas eu te falaria que isso, na verdade, não importa. Não importa. Porque é o quê? É um peso que está ali. Que está somatizado ali. E aí a pessoa vai acessar essa dor, né? Vai no inconsciente. Ela traz uma imagem. Essa imagem resolve. Não importa que imagem que é. Que é e tal. Por isso que eu acho interessantíssimo olhar para a constelação enquanto uma artista. Para mim, isso é um movimento artístico. É quando a arte, a magia, a terapia se unem num único movimento. Eu ainda estou na cabeça o que você contou lá no comecinho do episódio sobre os povos, né, que trabalhavam muito a voz. E a gente perdeu totalmente isso hoje. E eu tô assim... os vikings usavam muito a voz, tudo eles faziam com cantos. Indígenas também, tudo cantando, ciganos, tudo cantando, indiano, tudo cantando. Então, tudo é muito falado, a própria igreja né? católica. A própria igreja. Religiões, de forma geral. Não tem nenhum encontro assim consagrado que não tenha essa voz que não é a da fala do dia a dia relacionada. É exatamente essa voz mítica que vai abrindo portais. Porque a gente consegue abrir portal com a voz. Com certeza. A gente fez um trabalho no ano passado que, consciente ou inconscientemente falando, eu não sei, não era algo que veio de mim conscientemente, mas eu trabalhei muito com a voz, não só por mim e não só por quem estava trabalhando, mas pela pessoa entrar no ritmo ali do trabalho, sabe? Dentro da meditação, para ela se abrir para aquele tratamento também. E é muito doido, né? Como um som deixou todo mundo que estava ali naquele trabalho na mesma sintonia, na mesma vibração para trabalhar com o assunto. Foi muito bom. É isso. Não, mas aí conta agora a sua pesquisa de mestrado de... Sim, tudo começou... Na verdade, tudo começou lá na infância, né? Mas no mestrado que eu comecei a abrir essas portas da minha percepção para além da academia, para além das técnicas e estéticas. Que um fenômeno que sempre me pegou foi assim, nossa, eu vou num show, começo a arrepiar, e aquele show... começo a ter ideias do que eu vou fazer no dia seguinte, eu vou terminar com o meu namorado e vou fazer aula de sei lá o quê, né? Assim, Você transforma a sua vida ali. Isso. Essa capacidade transformadora que uma performance integrada tem. E aí eu queria pesquisar isso mais. O que é isso que acontece? Que com determinados cantores, em determinados momentos, parece que tem uma comunhão, uma indução elétrica que acontece. E aí eu comecei a estudar um diretor de teatro chamado Grotowski, que é uma referência acadêmica, e que ele teve um momento que ele fechou as portas do teatro dele, e ele e o grupo ficaram pesquisando canções da tradição vodun do Haiti. E, segundo eles, essas canções, elas são seres vivos. Eles não são religiosos, eles são extremamente práticos, mas eles percebiam e percebem que essas canções, elas vão... mudando o padrão vibracional dos corpos deles. E isso tem a ver com os centros energéticos, vai mudando ali o que acontece. E aí ele fala que acontece exatamente uma indução. Tem uma magnetização do ouvido que escuta, uma eletrização da voz que vai excitando, e isso vai gerando um circuito. Elevando a vibração. Elevando a vibração. E aí eu fui para o Chile, fiz um curso que dois alunos ficaram tomando conta, depois que ele faleceu, do Work Center, que é o espaço deles lá na Itália. E aí o Thomas Richards foi para o Chile, eu fui para lá, fiz um curso com ele, fiquei encantadíssima. Falei, nossa, quero mudar para a Itália. Mas minha vida toda aqui, falei, não, vou continuar as minhas pesquisas aqui.
E aí eu tive a sorte de, logo após a defesa do meu mestrado, que eu construí uma performance toda balizada nesse circuito energético. Eu e meu marido, a gente ficava treinando isso, fazer Ele esse também é circuito. cantor? Ele toca violão. Ah, ele te acompanha. E aí ele ia passando, assim, eu ia escutando o violão, eletrizando, e aí minha voz nascia disso. Olha aí. E aí a gente mandava isso para a plateia, que reagia arrepiando, chorando, e a gente, sabe, foi muito interessante. E aí eu tive a sorte de apresentar isso num congresso, e o outro professor da escola estava lá, o Mário Biadini. E na hora que terminou, ele chegou para a gente e falou assim, isso realmente funcionou. Sim. Aí eu falei, oba! Não tinha nem como, né, eu acho. Então, claro, eu sei. Só se a pessoa estiver muito fechada, né? Sim. Talvez. Hoje eu tô vendo isso, assim, além desse desencoraçamento da pessoa que vai cantar para poder fazer isso que você fez nessa cerimônia, é importante ter também um desencoraçamento da escuta. Sim. E aí dá até para pensar também, novamente, trazendo o Tantra, né? O ouvido enquanto uma ione. A voz enquanto um falo que penetra. Verdade. E essa abertura, né? A gente permitir que essa troca de fato se dê. Sim. Nossa, sim. Nossa, sim. Só aqui no papo a gente já está indo para outras oitavas. Nossa Senhora! Porque começa realmente a ligar vários insights. Eu tô até lembrando daquela dança turca que os homens, não sei se é só homens, dos derviches, que fica girando. Eles cantam ali, essa é dança. Não, eu acho que quem tá em volta canta enquanto tem um olha essa dançando. vibração, eu já fiquei até me ver essa imagem dos turcos fazendo e realmente, não só a voz, mas também o movimento, como você falou, sim, né? Quando a gente está bloqueado no movimento, também a vida não flui, né? Esse pulsar não vem. Exatamente. E você comentou também da criança nascendo, o nascimento ali, quando é forçado o choro para ela ter o primeiro som, não sei. Não sei nem se é a forma certa, né? Eu também não acho, é um trauma, né? Mas pensa, é o primeiro momento que o pulmãozinho enche de ar ali, né? Mas talvez não precisa fazer o menino chorar, né? Sei lá. Mas acho que, putz, nasci. Aí rola um choro ali. Sair do ambiente aquático, né? Trazer um som, mas aí é através do choro, né? Mas precisava, né? Não é um trauma que tá gerando na criança ali. Porque eu acho que nascer é um trauma. Então, nossa, traumatizante. Mas eu acho que tem o lance do som no ar viajar né? Trafegar de uma outra forma do que dentro d'água, talvez. Sim. Mas eu tenho uma coisa para falar que eu tô vendo, assim, que eu tô achando muito bonito, é que os encoraçamentos, em geral, a gente tende a achar que eles são ruins e indesejáveis. Só que o que eu tô vendo é que, assim, a gente tem que olhar para eles com muito amor. Sim. Porque no momento, por exemplo, que eu me encoracei dentro da barriga da minha mãe porque meu pai bateu nela, por exemplo. Eu me encoracei ali. Foi por amor à vida. Então, eu precisei encoraçar para não morrer. Okay. Então, todas as couraças que a gente vai assumindo, elas vão dando forma e contenção nessa armadura de guerreiros que somos aqui na vida. Só que vai chegando num momento que o seu ser fala, eu preciso continuar expandindo, abre espaço, abre espaço. Não preciso mais disso, né? Exatamente. Aí, se a gente resiste, isso começa a virar um sintoma, e isso pode virar uma patologia depois. Claro. Se você escuta o que o seu corpo está dizendo e fala, beleza, meu amor, você é meu grande amigo, essa dor é minha amiga, essa sombra é minha amiga, eu te honro e eu vou com coragem te atravessar. Aí, nossa, aí abre. Você falou isso, foi exatamente o processo que eu tive nos meus tratamentos com psicólogo, eu ia falar psiquiatra, com psicólogo, que foi exatamente isso. Era como se antes eu enxergava as minhas dores como coisas ruins em mim. E depois do meu processo ali, eu comecei a entender que não tinha coisas ruins, tinham coisas que era minha e tudo ali era meu e tudo ali funcionava e eu só tinha que entender a lógica daquilo ali para deixar de achar que eram coisas ruins, né? Deixar de achar que eram coisas negativas, que me machucavam, que me prendiam, que faziam mal para outras pessoas. Não. Eu tinha que entender que fazia parte de mim, que eu era aquilo ali também. Exatamente. Então, quando eu é uma assumi grande isso, amiga. exato. A dor é uma grande amiga. Exato. Quando eu assumi isso como uma parte minha... Aí no Tantra a gente tem a representação arquetípica da deusa Kali. Que é exatamente isso. Vão abrir espaço aí, vão morrer essa casca. Sim. Tá na hora já de jogar isso para a terra e fertilizar uma outra história, né?
Nossa, eu sou apaixonada Interessante, nela. porque hoje nós estamos na onda da tormenta. Esse episódio vai no ar no dia do vento, que é ar. Tem tudo a ver. Olha que interessante. Mas hoje é o dia de deixar as couraças saírem. Querendo ou não, hoje tem um portal galáctico num calendário de sincronário. A gente está entrando em outros assuntos aqui, né? Mas é isso que você está falando, Mas tem tudo a deixar ver. essa casca sair, né? Deixar E olhar para ela com reverberar. amor, tipo, obrigada. Isso. Meu amor, você me protegeu. Graças a você eu estou aqui. Entendeu? Porque tem um certo apego também a essa história. A gente acha que, tipo assim, se eu largar essa couraça, eu não vou ser mais quem eu sou. Não. Ou vou ficar exposto, né, demais. Você ganhou tudo aquilo, só que isso fica atrás agora. Isso não está mais tampando a sua relação com a vida. Exato. Você está olhando para a vida com novas lentes agora. Perfeito. E mais exposto, mais rendido. Sim. Mas, ao mesmo tempo, mais você. Sim. Verdade. Nossa, maravilhoso isso. Tô aqui. Muito bom. A gente vai chegando na nossa essência. É o tal efeito cebola, né? Que tem que abrir, As abrir. camadinhas, Até chegar naquele conteúdo de valor. E é muito lindo, gente. Eu tô viciada no Vozes de Cura. Ai, que bom que você está no seu próprio projeto. Eu monto, assim, porque eu sei que ajuda muitas pessoas, mas eu ali, enquanto uma testemunha, escutando as vozes, é impressionante o que acontece. Exatamente escutar essa voz que nasce da essência, que nasce do ser. É de uma qualidade vibracional tão forte, tão potente, que assim, só de escutar a voz das pessoas, eu sinto que eu sou trabalhada também. Assim como todo mundo que está na sala, né, na reunião ali, o canto começa a cantar dentro dos nossos corpos. E a eletrizar Ecoa, né? Ecoa. Reverberar. Tem diferença? Tem, né? Mas é muita diferença da terapia sonora via instrumento versus nosso som natural vocálico? É uma pergunta interessante. Mas deve ter, mas muito é tipo interessante. assim, né? Não sei. Eu sempre acho, né? Eu sou uma pessoa da voz, assim. Então, mesmo enquanto uma professora de canto, eu falo, poxa, a voz é um instrumento com o qual você nasceu. Ele está aí dentro de você. Você é esse instrumento. É diferente de ter algo na minha frente, algo que... Mas eu percebo também que as pessoas com os instrumentos, elas podem se acoplar e o próprio ser tocar aquilo também. Então, por isso que eu fiquei olhando para essa pergunta. Pode ser um conjunto. O que acontece nos atendimentos? Porque o Vozes de Cura, em primeiro momento, a gente vence essas... Não vence, a gente atravessa essas resistências, com muita honra a elas. Aí a gente começa a entender que o som é um recurso de empoderamento que a gente tem, muito potente, que a gente merece retomar isso no nosso dia a dia. E depois a gente começa a compartilhar isso com os outros, a cantar para os outros. Então, a gente faz experiências tipo assim, a Maria chega e fala, Rê, hoje eu estou com uma dor no ombro. E aí eu me conecto com você, tem toda uma estruturação assim, de como entrar em rapport, como é que eu vou me permitindo sentir isso. E aí eu começo a cantar para você. E esse canto começa a modificar a todo mundo que está ali. Ele vai trabalhando a sua dor e ele começa a me trabalhar também. Ok. E aí eu saio muito modificada, porque eu vou falar uma frase, eu não sou uma pessoa cristã, mas eu acho muito lindo os ensinamentos de Cristo, né? Assim, eu não sou cristã religiosa, mas eu gosto muito de ler. E é aquela frase que fala, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso, para mim, é o próprio amor falando. Não é um homem, é o amor falando que ele vai estar ali. E o fato de eu me conectar amorosamente com uma pessoa e ela também estar aberta e a gente juntar, eu permito que esse campo que ela abre para mim, eu começo a cantar ele, é um terceiro elemento mesmo que entra. Como se a voz fosse o glóbulo de homeopatia, só que aí entrou a medicina ali, a partir do encontro. Ok. E isso modifica muito também a vibração do meu corpo e da pessoa que está escutando, assim como dos outros também, sabe? Nossa, você estava explicando tudo isso, me vieram imagens tão lindas, sabe? Imaginando tudo isso. E exatamente essas imagens que resolvem a questão. Então, antes, onde era uma imagem de dor, uma imagem de contração, uma imagem de um pulso que não está se dando, a pessoa que está escutando começa a ver imagens dentro dela e quem está cantando também. E muitas vezes as imagens se relacionam. É muito interessante, assim, depois colher os depoimentos, né? De como que foi. E geralmente você faz esse trabalho mais em grupo, né?
do que individual. Em grupo, tanto presencial quanto online. Legal. Nossa, a gente já está aqui, ó, curioso. Não, eu já preciso de um dia, sei lá, várias encontro, sessões, uma sessão. Então, o que eu acho interessante, só voltando nessa questão do instrumento, é que não é simplesmente eu tocar ali um instrumento Sim, aleatoriamente, que por si só causa um efeito de reverberação. Mas é eu permitir que isso entre em mim. Né? Na constelação, não sei se vocês já fizeram, né? Já. Quando você é representante, você não domina muito o que está acontecendo. O seu corpo, ele começa a entrar em movimento de acordo com aquele campo ali que se abriu. Né? É a mesma coisa que acontece. A gente permite isso acontecer no corpo de quem vai cantar. A pessoa sente isso. E depois ela começa a fazer um canto que nasce daí. Maravilhoso. Nossa, estou apaixonada já. Muito bom, muito bom. A gente está chegando ao nosso final. A gente queria saber se tem alguma dica para o pessoal começar a conectar com sua voz em casa. Tem. Um primeiro contato, assim, talvez. Reencontro. É, um reencontro. Eu vou citar aqui uma pesquisadora que eu gosto muito, uma grande amiga minha, que é a Juliana Mota. Ela gosta de falar que assim, a nossa voz, ela participa de várias partes da nossa casa. Então, por exemplo, aqui agora com vocês, eu estou falando na voz da sala de estar. Né? Uma voz aqui que é agradável, que está aqui conversando. Aí tem a voz do quarto, onde eu converso com meu marido, né? Uma coisa mais reservada. E talvez com sons diferentes também. Aí tem a voz da cozinha, todo bom mineiro vai para a cozinha, aí faz lá, né, toma uma cachaça. Saudade. Tem a voz do quintal, onde a gente vai, toca, acende uma fogueira, canta. E para além dessa cerca de onde está minha casa, tem toda uma selva da minha voz. É exatamente você falou essa... isso, tem a voz da mãe também, né? Tem a voz da mãe também. Nossa, voz da mãe, dá pra gente fazer um universo episódio só sobre isso. Sobre isso. Eita, vai ter que voltar, hein? Porque eu, como filha, né, eu percebo muito isso. Quando minha mãe tá com voz de mãe, eu preciso que você faça tal coisa. Tem hora que é mãe de tipo, ai, vem cá, filha. E é isso, é pelo tom da voz dela, pela forma que ela... Toda essa comunicação, né? Toda essa voz dela, dá pra perceber exatamente com quem... O que vai acontecer. Com o que eu tô me relacionando ali. E você já parou para escutar a sua escuta? Escutar a escuta que você tem perante cada voz dessas? Eu estou viajando muito nisso ultimamente. Porque tem essa voz do comando, filho, faz isso. Os filhos não escutam. E muitas vezes a minha mãe está falando comigo no telefone e eu percebo que a Renatinha volta e eu começo a viajar e eu não estou ouvindo ela. E ela está com essa voz de mãe. Olha que dor. E eu percebo isso nos meus filhos. Agora, quando muda o som, já é uma voz que eu me acoplo mais. Olha isso. Eu vou observar. Você já parou para perceber isso? Eu vou começar a observar. Frequência, a gente pode usar isso para a vida, na verdade, né? Para tudo. É uma reprodução, né? Talvez. Eu vou observar. E que a função mãe, ela é uma função dolorosa, sabe? Por exemplo, se é a pessoa que controla o tempo de outra, isso para mim sempre foi uma grande questão. Eu que sou uma pessoa da fluência, é muito ruim. Vai, tá na hora. Se essa pessoa produz em mim uma voz muito desagradável, que eu não gosto de fazer. E que, claro, que quem está do meu lado não gosta de ouvir. Então, eu tô viajando muito nisso. Assim, como que eu faço uma comunicação efetiva sem ser desse papel que eu tenho que assumir? Ou como que esse papel pode ser mais leve vocalmente para mim? E não se podar também, né? Perante isso. Sim. Ou não fazer um som que é insuportável até para mim mesmo, né? Então, eu olho para o que está insuportável, deixo ele ser, tá insuportável isso aqui. Talvez comunique isso. Fala, filho, tá foda aqui para mim. Sim. Você pode me ajudar? Porque se você colocar o seu sapato, talvez fique melhor, né? Legal isso aí. Não, faz total sentido. E tudo que vem junto, né? Do tipo, você talvez abaixar na mesma altura da pessoa, tocar. Tem tudo isso. E tem outra coisa que você falou agora da escuta. Eu percebo que quando a gente está discutindo com alguém, independente de quem seja, e você percebe que aquilo está desagradável, você para e, tipo, né, parece que você dá um passo para trás e baixa os picos, assim, muda totalmente o fluxo da conversa. Você consegue fazer, tipo...
Só de você já começar a escutar a sua respiração, já vai fazer com que a pessoa ali também vá desacelerando de onde ela está. 30% da nossa comunicação é o que a gente está falando verbalmente. O resto tudo é conteúdo emocional. E de como que o nosso corpo está. Visual, encouraçado, né? De repente está muito tenso, aqui, né? energético. Fantástico. Mas você estava comentando da voz. Você já ia concluir a voz natural, selvagem? Desculpa. Sim. Não, que exatamente ao adquirir a linguagem verbal, a gente perde esse conteúdo de relacionar dessa maneira mítica com a voz. Então, vocês moram aqui em São Paulo. Imagino que tem dia que você sai do caos, do trânsito, daquele dia pesado, chega em casa e... Tipo, soltar a voz para além do que eu falo na sessão de terapia. Tipo assim, permitir a minha voz alongar. A minha voz fazer um som muito agudo. Eu não tenho que ir para aula de canto fazer isso. Tá. Entende? É como se a nossa sociedade podasse esse... Não, você não pode se comunicar com a sua voz desse jeito, porque isso não é normal. Aí você se castra. Aí você fica com essa saudade da sua voz. Entendi. Aí você vê uma plaquinha, aula de canto. Mas você pensa, mas não é isso. Eu não sou cantora, eu não quero ser cantora, eu estou com saudade da minha voz. Mas vamos lá, você se força, você vai. Aí tem um teclado, tem uma régua que fala o que é bonito, o que é feio, que fala o que é afinado, o que é desafinado. Isso não é essa conexão genuína, selvagem, sagrada com a sua voz. É uma coisa imposta, que vem de uma colonialista, né? Vem do bel canto, não tem nada a ver com a sua história, com o que você é. Aí foi exatamente por isso que eu parei de dar aula de canto. Eu não quero ensinar ninguém a soltar a voz. Porque são práticas diferentes, né? Se você quer ser cantora e aprender a XYZ, uma técnica, uma coisa. E é maravilhoso, e é lindo, eu amo. Eu gosto de fazer aula de canto. Só que eu percebo que está faltando esse lugar, assim, de auxiliar as pessoas a retornarem à essência. A entender... Tanto que é poderoso isso. Total. Nossa, estou tocadíssima com esse episódio. Não, maravilhoso. A gente quer fazer uns 5 episódios uma vez. Aproveitar você em São Paulo. E você percebeu como a gente é acelerado aqui, né? Sim. Tanto que a gente marcou para vir para o estúdio 1 hora antes e deu tempo e tal. E a Renata foi buscá-la super relax. Porque a vibe de Minas é diferente. É diferente. Não, é totalmente diferente. E é isso, você tem que chegar no lugar e dar aquele... Isso, respirar aqui em São Paulo. O caos está lá fora, a gente está aqui dentro. A gente perde um pouco essa conexão do tempo prazeroso, né? Mas isso também é só uma percepção. Também acho. Acho que é uma percepção. Eu acho que a gente vive. Não, mas eu acho que é o que ela falou, do tipo estar no presente, sabe? Sim. Se a gente permite estar mais no presente, eu acho que esse caos de informação e tal é um pouco menos agressivo. Exatamente. Automático meio assim. Porque a gente se permite se conectar com isso, com a buzina do outro, com o rádio do outro, com a maluquice do outro. Parece que a gente fica só na borda. E a gente não vai lá no nosso profundo. Exatamente. A música indiana, ela traz um desenho muito bonito disso. Vocês já escutaram? Sim. Claro. Tem sempre aquele instrumento de fundo, que é a tampura, ou o shruti box, que fica... Pão, 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 pão. E é sempre, na música inteira. Aí a música começa muito lenta, tá lá, mantendo essa harmonia. Aí o sitar vai ficando louco, a flauta, a tábua, e esse negócio lá, o tempo todo, imutável. Para mim... Isso quem falou foi uma grande professora, a Thalita Ferreira, que eu amo de paixão. Ela que me trouxe essa consciência. Eu falei, gente, a tampura está sempre ali. Igual o on está sempre ali. Igual essa profundidade está sempre aqui também. É só onde que está a escuta. A escuta, exato. A nossa consciência, né? Se ela está lá no fundo ou se ela está aqui na borda. Aonde que a gente sintoniza, né? Tipo rádio, frequência. E a voz, nesse sentido, ela nos auxilia a ir para essa profundeza. Ela nos auxilia a abrir esse portal profundo de nós mesmos. É o que a gente fazia quando criança. Né? Tipo assim, logo depois de me machucar, eu fico um pouco em silêncio, chorei, fico um pouco em silêncio, e de repente vai saindo uma cançãozinha, vai saindo algo que me organiza, que me pacifica, que me contém.
Nesse drama, né? De estar no corpo e me sentir separado do mundo. É como se a própria voz me desse borda. Volta para o presente, para aquele contexto, daquele momento. Sai da dor, né? Isso que você falou dos indianos também tem a questão dos mantras, né? E do sânscrito também, né? Sim. Que são sons já... Aí é ancestral, né? Mas já tem aquela nuance programada, né? Eu estou estudando Ayurveda, né? E daí todo o conhecimento do Ayurveda é tudo em canto. É em sânscrito, mas são bloquinhos de canto. Então, todo o conhecimento de tudo, todos os, sei lá, 15 livros que tem, eles têm ashram. Ashram. Os locais onde eles vão? Que tem lugares que eles só aprendem através dos cânticos. Eles não aprendem através dos livros. É só um passando para o outro aquela música, As né? iniciações são via canto. Que daí é todo o texto do Ayurveda tá através do canto. Então, eles decoram o negócio através dessa música, dessa musicalidade desse conhecimento. Eu já li também que os aborígenes, o mapa, a cartografia, né? Porque eles eram nômades, a cartografia do povo era toda cantada. Então, pelas canções, eles sabiam se localizar espacialmente. Que incrível. Olha que interessante. Que incrível. Espacialmente, que interessante. Não, eu não duvido de nada. Obviamente, a gente perdeu tudo isso, agora está resgatando. Porque... Então, e para mim, assim, a gente resgata como? Dentro da gente mesmo. Dentro da gente, Não tem nada a aprender. Tem até essa palavra desenvolvimento, que eu aprendi a gostar muito, quando eu entendi que não é um desenvolvimento linear, onde eu saio de um lugar onde eu não sei nada para aprender coisas, né? Eu vou engolindo coisas para aprender. É o desenvolver de tirar o que me envolve, o que não permite que eu veja a mim mesmo. Porque está tudo dentro da gente. Perfeito. Tudo já é, né? Tudo já é. Tudo já é. E a voz conecta. A voz é um fio de condução a essa volta para casa. Ai, que beleza. Até no nosso caso aqui, fazendo podcast, né? Porque Nossa, pode ser professores que estão aqui ouvindo, né? Não só cantores. De forma geral, se você usa sua voz, igual a gente falou, em vários momentos da vida, do dia a dia, para se comunicar, seja lá o que for, a gente precisa usar a nossa voz mais intencionalmente, né? E voltados para dentro, né? Uma voz que traça pontes, né? Entre o que aparentemente é dentro e fora, ao invés de nascer de algo que eu tenho que me proteger ou me esconder. Né? Uma voz que está aberta a olhar o agora. Perfeito. E sermos impecáveis nas palavras. Aê! Primeiro compromisso, Tolteca. Tem o experimento do arroz lá, então vamos fazer com a gente mesmo, né? Exato. Sim. Com todos na nossa volta. Exato. É isso, né? A gente prestar atenção no que a gente está falando, como a gente está falando, como a gente está se expressando. E escutar. Nossa, eu tô assim com isso na cabeça agora. Como que eu escuto a minha escuta? Eu vou prestar atenção. A gente vai ficar doido? Vai abrindo, né? Porque abre o leque, né, de percepções. E autoconhecimento tá em todos os tipos de processo que a gente traz aqui. Tudo. Agora, um negócio, eu vou refazer essa... Quando a gente fala sobre escutar a nossa escuta, a gente percebe muito isso nas mensagens de WhatsApp. Porque você não está ouvindo como a pessoa está falando. Então, você lê a mensagem como você quer ouvir. Maravilhoso. Como tá a sua escuta tá de um jeito e você fala, ela tá sendo grossa. Aí ela tá brigando comigo. Sim. Aí ela tá falando desse jeito. Mas você não sabe como ela tá falando. É o jeito que você leu, é o jeito que você percebeu aquilo. Por isso que a gente manda áudio. Muito bom. Manda podcast. Mas mesmo assim. Mesmo assim. Sim, verdade. E aí, isso até volta para aquilo do início que a gente estava falando, né? Que quando a pessoa omite ali, de repente, numa sentença de WhatsApp, não colocou claramente o que ela está sentindo, ela está te onerando. Você não está se liberando, você está assim, nossa, isso... Né? Ao invés dela liberar, ela está... Te aprisionando junto. Exatamente. É verdade. É exato, né? Ela tá te tirando a possibilidade de agir de uma certa forma ou de perceber de alguma coisa ali. Ai, vamos lá. Tem muita coisa, hein, esse assunto. Eu achei potente.
Muito bom, É importante. muito lindo, gente, a gente poder olhar junto para o que está acontecendo e falar das percepções, né? Ai, sem querer defender um ponto de vista, sem querer defender uma ideia. A gente simplesmente olhar E trocar. E trocar. A gente precisa renascer para a nossa escuta e para a nossa voz, né? De forma geral. Sim. Permitir. Renata, que eu já estou querendo marcar um horário. Você tem vários projetos, né? Você quer comentar um pouco para o pessoal te encontrar ou entender quais são eles? Quais são os projetos que você tem? Então, eu tenho o Tantra da Voz, que é um projeto mais leve. Mais leve, assim, a gente não fica tantas horas juntos. Durante 1 hora, a gente trabalha uma prática de respiração, de vocalização. A cada época, por exemplo, agora a gente está no equinócio de outono, então a gente está trabalhando as raízes, o fortalecimento da raiz, a voz da raiz. Como que eu trago essa força aqui para o meu corpo para me nutrir nesse momento de morte, né? De descascar aqui. Porque isso acontece com as plantas, né? Sim. Vai podando para fortalecer as raízes. E a gente se encontra quinzenalmente para a prática, ao vivo, e fica gravado na plataforma também para a pessoa fazer mais vezes. E tem o Vozes de Cura, que aí já tem esse campo da escuta. E aí vamos supor, nossa, para mim cantar é um desafio, eu sinto uma coisa me aperta, aí a gente vai junto nisso que está acontecendo. Com muita honra, com muito carinho nisso que uma aperta. terapia de amor. É uma terapia de amor. De amor e morte. De amor e morte. A gente olha com amor a morte, né? Desse algo ali que prende. não está permitindo. Muito bom. E faço trabalhos também individuais. Aí é como uma alfaiataria. Eu monto para a pessoa, para o que ela precisa olhar. E seu @? @Renata Vanucci. Com 2 Cs. Tá ok. E você faz eventos também? Eventos presenciais? Terapêuticos, por exemplo. Tô doida para vir aqui para São Paulo. Opa, olha que engraçado, gente. Que encontro bom esse. Já marca a data que a gente vai aqui divulgar para você. Maravilha. Faremos juntos um negocinho. Muito bom. Renato, o Benzadeus está de portas abertas para você, com muito sua obrigada. voz, com sua potência e tudo que você é. E muito obrigada pela presença. Obrigada por ter aceitado o nosso papo aqui. Obrigada também, queridas. Adorei. Um grande prazer estar aqui. Muito bom. E você, ouvinte, bons ouvintes, deixe seu comentário, o que você achou, o que você espera do próximo episódio. Curta, se inscreve no canal, compartilha. Faz tudo o que você precisa fazer, comenta, manda coraçõezinhos e vamos seguir a Renata também. E conta aqui pra gente se vocês querem participar de algum evento do tipo que a gente marca com ela. Muito bem. Então, não tenha mais saudade da sua voz. Bota pra fora. Vamos experienciar isso. Até o próximo episódio. Beijo. Beijo.